Ó, comprimento do braço, a gente também vai estar trabalhando com essa forma. Então, o que eu vou estar trabalhando? Posição ortostática, cotovelos estendidos ao longo do corpo, os dedos estendidos, né? Então, a mão assim. Gente, o máximo, né? Essas colocações importantes de quem está trabalhando no dia a dia, o máximo que eu puder, dentro das limitações e da capacidade que o meu avaliado possa fazer, tá? A fita na borda do processo acromial. Sabe onde é o processo acromial? Aqui, ó, bota o dedinho aí, você já vai ver aqui, ó, o acromial, ó, a pontinha para fora aqui, ó. Processo acromial da escápula. Tá vendo aqui, ó? Tá sentindo? Aqui vai a fita, tá? Até onde? Até até o ponto dactiloidal. Tá legal? Gente, assim, ó, é padronizado que as medidas antropométricas sejam feitas no hemicorpo direito do avaliado. Tem medidas que são importantes a gente realizar, nesse caso, dos dois lados, tá? Por quê? Porque eu vou ver estrutura, vou ver posicionamento, posso estar detectando desequilíbrios, que eu posso estar me auxiliando a trabalhar. Então, nesse caso, vocês vão ver que a nossa ficha está aqui, ó, comprimento do braço. Você vai ver que a gente tem esses valores para lado direito e também para lado esquerdo, tá? Tranquilo? Então a fita ponto zero ali, tá? Outra coisa, gente, fitas antropométricas, tá? Cuidar com essas fitas, né? Eu tenho vários tipos de fita, né? Eu tenho uma fita antropométrica que ela é metálica, tá? E tem uma fita que é uma fita de fibra de vidro, tá? Que é uma fita de fibra, ó, tá? Então tem, ó, essa fita que a gente usa no laboratório, ó. Por que ela está toda marcada assim? Porque ela já tem os pontos de medidas que a gente usa de padronização, principalmente para circunferências de coxa, né? Então, saída da patela, então a gente já tem essas medidas aqui. Na questão de, por exemplo, medir, falaram que de manhã você vai ter uma estatura e de noite você vai ter uma outra estatura, que normalmente você começa a diminuir ao longo do dia. Então, qual que seria o correto? Assim, você falou da questão de pesar, seria bom de manhã já acordar. A altura também? Também. Só que isso não vai ser comum, né? Então, a estatura, principalmente, eu preciso anotar mais, a estatura sofre mais as intempéries ainda, né? Não diria mais, mas também, né? Se a gente tem uma variação aí até 2 quilos, né? De mudança de peso, a estatura também a gente vai ter alguns centímetros, depende do que você faz. Você já imaginou alguém que trabalha numa indústria ou numa fábrica de cimento, sacos de cimento de 60 quilos, já viu como que esses caras carregam os sacos? Ou no ombro, né? Então, se imagina, ele descarregou um caminhão inteiro. Você não acha que ele vai ter um achatamento aí na estatura? Né? Então, depende do que você faz, o quanto você sofreu de impacto, o quanto você ficou em pé. Isso pode ter uma acomodação da tua estatura, sim. Pode variar. Então, é legal a estatura ter a medida sempre do horário. Tá? Tá, as fitas, olha só, essa é uma fita que eu posso fazer umas medidas de comprimento, sim, são medidas lineares, né? Mas essa não é uma fita legal, olha aqui, ó, não é uma fita boa para eu fazer perimetria, por causa disso aqui, ó. Tá? Essa é uma fita que eu posso ter e fazer as várias medidas, tanto as medidas lineares como as medidas de perímetros ou circunferências, tá? Fitas são baratas, vale a pena ter uma fita sempre ali com você. As medidas antropométricas são indicadores importantes que a gente tem de mudanças tanto de estrutura como também de situações de ganho de massa, né, de perda de massa.
de acompanhamento de reestrutura de lesão. Então, havia uma certa perimetria, eu fiz a lesão, houve uma atrofia, eu tenho as medidas que eu realizei com o indivíduo antes da lesão, então eu já tenho a medida que eu sei que eu preciso retornar a essa medida. Então, são indicadores importantes que se a gente souber usar. Não é para ter essa medida lá e não tá usando, né? Então, o que a gente vai ter? Uma fita antropométrica para fazer as medidas de perímetros, né? Perímetro é sinônimo de circunferência, tá? A gente precisa, existem pontos anatômicos, existem algumas circunferências que são padronizadas, existem algumas circunferências que a gente precisa ter cuidado. Circunferência abdominal, por exemplo. Existem mais de 20 referências de circunferência abdominal na literatura. Tá? Então, você vai pegar circunferência abdominal em cima da cicatriz umbilical, circunferência abdominal, a média entre o último arco costal e a crista ilíaca. Então, você pega esse espaço e faz a média da distância e faz a medida. E aí, por quê? Porque essa medida de circunferência do abdômen, ela é usada por várias áreas. É usada pelos profissionais de educação física, pelos profissionais da nutrição, pelos médicos, pelos fisioterapeutas, e muitos estudos são publicados usando referências diferentes e são publicados, e aí você usa essas referências. Vou trazer aqui uma ou duas para vocês. Quer errar menos? Quer errar menos e quer saber distribuição de gordura? Usa a cicatriz umbilical, tá? É a melhor referência que você tem. Organização Mundial de Saúde, ela traz algumas referências da tua circunferência abdominal, usando essa medida. Entre aqui, ó, pega aí o teu último arco costal aqui, ó, e pega a crista ilíaca. Tá vendo aqui essa distância aqui, ó? A metade dessa distância, você coloca a fita. A maioria das pessoas vai dar em cima do umbigo. Algumas vai dar um pouco em cima ou um pouco abaixo. Botou em cima, tá errado? Não tá errado, tá? Se puder a referência de cicatriz umbilical, você pode usar, tá? Padroniza. A gente vai padronizar aqui cicatriz umbilical, tá? Beleza? Tá, realizar possível 3 vezes em cada local e obter a consistência das medidas. Tem medidas antropométricas que você tem que fazer a média. Se você errou muito, a média vai te matar, entendeu? Nós vamos medir assim, tem que bater 2. Tá ok? Ciclos de 3 tem que bater 2. 2 tem que ser idênticas, você usa essa, tá? Então, olha aqui, gente, isso aqui é importante, né? Ombros, deltoide a deltoide, olha aqui, ó, tá? Posiciona, deixa na postura deltoide. Agora, ó, Curitiba é frio, né? Vou botar lá, Renata de jaqueta jeans, não posso, tá? O mais limpo possível, se possível com a pele desnuda, muitas vezes não dá, então o mínimo de camiseta possível, tá? Cuidado com essas medidas longas de perimetria, de circunferência, gente, porque o que acontece aí? Perdi minha fita, tá aqui. O que acontece aqui, ó? Acontece o seguinte, vem cá um pouquinho, por favor. Ó, eu estou fazendo essa medida aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar de ombro a ombro, tá certo? Beleza, tá? Só que é o seguinte, ó, eu não estou vendo lá atrás. Ó. Isso vai acontecer aqui, isso vai acontecer aqui, isso vai acontecer no quadril. Tá? Então, para eu fazer essa medida, o avaliado vai ficar lateralmente, tá ok? Lateralmente. Então, quando eu for fazer ombro, quando eu for fazer cintura, quando eu for fazer abdômen, quando eu for fazer quadril, lateralmente. Eu estou vendo a fita aqui e a fita aqui. Tá bom? Obrigado. Outra coisa, gente, ó. A gente vê cada foto aí, terrível, terrível. Essa medida é o seguinte, qual é a fita boa? Essa fita aqui não é boa, porque olha só, olha onde é que está o 0 aqui, ó. Ó, eu vou pegar essa aqui. Essa não é boa para circunferência, mas essa aqui dá para ver também, ó. Olha onde é, tá, ela é maior.
Olha onde é que está o zero. Como é que eu vou fazer uma medida dessa com o zero aqui, ó? Vem cá de novo, por favor. Como é teu nome? Caiube. Caiube, vem cá. Difícil. Lateralmente. Ó, vou fazer essa medida aqui. Vou ficar aqui, ó. Fica lateral assim. Vou fazer essa medida aqui, ó. Como é que eu vou fazer isso, ó? Tá certo assim? Vocês vão ver direto isso aqui, ó. Ó o meu indicador embaixo da fita aqui, ó. Pô, se eu tenho um dedão desse tamanho aqui, você já imaginou o que vai acontecer nessa medida? Não dá, gente. Não pode, tá? Não pode. Outra coisa, eu não devo, a técnica de perimetria não é assim, ó, também, ó. Ah, eu vou segurar aqui, ó, tá vendo? Fica de ladinho aqui para nós um pouquinho, Caio. Ó, vou fazer assim, ó. Todo mundo tá vendo aí? Vou fazer assim, ó. E vou posicionar o meu dedo aqui. Não dá. Medida de circunferência. Agora fica de lado para mim. Vou fazer um antebraço aqui, ó. Tá vendo aí? Ó, vou fazer um antebraço aqui, ó. Medida de circunferência é assim, ó. Eu cruzo a fita, gente. Eu tenho que cruzar a fita para fazer perimetria. Sempre cruzando a fita. Se eu tenho uma fita com o zero recuado, muitas vezes eu tenho uma fita que ela tem 2 centímetros aqui antes de começar a medida propriamente dita. Legal, eu estou segurando ali. Se eu tenho uma fita que é assim, o que eu faço? Eu tenho uma medida aqui, ó, nos 10 centímetros. Por que o 10? Porque é muito mais fácil diminuir qualquer coisa de 10, não é? Então o que vai acontecer? Eu vou cruzar essa fita aqui, vou cruzar no 10, olha aqui, ó, deu 33,1. Qual que é a medida do antebraço dele, então? Menos 10, 23,1. Sempre eu tenho que cruzar a fita, tá? Segura um pouquinho aqui. Eu tenho que cruzar a fita, tá? Sempre cruzando a fita. Por que eu cruzo a fita? Para ter essa medida precisa, para não ficar segurando com o dedo, para não ficar pressionando, para não ficar tapando. Outra coisa, qual é a técnica correta? Eu tenho que deixar a fita firme, sem fazer deformação, aqui eu estou deformando, olha só, e sem deixar a fita muito frouxa, ó, aqui está muito frouxa. Então a fita tem que estar justa na medida, sem deformar o local da medida e sempre cruzando a fita. Por que a gente tem essa... Obrigado, cara. Por que a gente tem essa fita aqui, ó, marcada aqui, ó? Claro, tu vai pegar uma caneta e já vai botar o 10 ali. É tudo mais fácil para você. Quando você for cruzar essa fita, você já vai cruzar ela no 10 e aí isso já vai estar mais fácil. Eu tenho uma outra fita aqui, vamos ver. Essa aqui, ó. Ó, essa já é uma fita diferente, ó. Essa fita, olha só, que legal, ó. Ó o zero onde é que está aqui, ó. Ó o zero, ó. Tá vendo? Ela não está começando o zero no fim da fita. Essa é a fita que eu posso cruzar ela no zero. Você quer outro macete legal? Tem a tua fita aí, Pinheiro, com elástico não? Tá vendo esse espaçozinho aqui? Sabe aquele elástico amarelinho assim, que se usava antes para quando você guardava os teus dólares ali? Você prendia o dinheiro. Você põe aquele elástico aqui e você puxa a fita pelo elástico, vai dar a pressão ótima para você fazer a medida. Então sempre você está segurando pelo elástico ali, tá ok? Então deu para entender? Se for comprar, procura já uma fita que tenha o zero recuado, que não comece aqui, tá? Vocês sabem que essas fitas aqui de fibra são fitas que elas não sofrem tanto as intempéries do calor, que acontece muito calor, dilata, muito frio retrai, então essa fita mantém mais estabilidade, tá ok? Barato, isso aqui é barato, R$10, R$15, uma fitinha que você tem ali. Se achar que é melhor passar no ponto 10, pega uma caneta, marca o ponto 10, quando você for fazer o perímetro, você já roda o perímetro no ponto que você tem que fazer a medida ali no ponto 10.
Tranquilo? Ó, aqui ó que eu estou falando, ó. Tá vendo? Venha, Caio, vamos fazer de novo aqui. Ó, é uma fita que passa lá no ponto zero. Vou fazer... Pode subir a camisa, por favor. Vou subir aqui, olha lá, ó. Ó, inclusive essa já está até no ponto 10, ó, se a gente precisar. Tá? Então vou colocar, geralmente, ó, segurei, passei, cruzei a fita, olha lá, ó. 32 centímetros. Tranquilo? Fiz outra coisa, né, gente? Veja só. Essa é uma medida que eu estou realizando na região medial do braço. Tem algumas medidas, como o antebraço, que eu vou estar fazendo na medida de maior circunferência. Quem vai decidir isso vai ser você. Então eu tenho que fazer uma marca. Se eu não fizer uma marca aqui da medida antropométrica, eu não consigo botar a fita de novo a segunda vez. Se eu botar a fita aqui embaixo ou mais em cima, não vai reproduzir a medida, tá? Caneta é ruim, né? Sabe o que funciona bem aqui? Lápis de sobrancelha. Ó, o Piero tem um. Por quê? Porque isso é rotina do laboratório, tá vendo? A gente tem a rotina do laboratório, então olha aqui, ó. Ah, ficou fraquinho, mas eu tô vendo. Depois ele vai limpar, ó. Limpa sozinho, tá? Então as medidas que eu vou fazer, ó. De quadro branco também sai. Então, essas então são medidas, ó, essa mais uma, ó. A medida de quadro branco funciona bem. Sabe a medida de escrever no quadro que sai? Uma boa também, né? E então essa é uma das possibilidades. Marquem, vocês têm que marcar, porque senão vocês vão gastar tempo. Então qual é a situação que a gente... Obrigado. Qual é a situação, muitas vezes, que a gente tem... A do lápis não acaba a tinta, acaba o lápis, né? Ali você pode acabar, mas assim, usar essas medidas. Então, quando eu estou fazendo essa medida, a primeira situação que eu faço é marcar todinha a pessoa primeiro. E depois eu começo a medida. Tá? Então, eu marco os pontos anatômicos e depois eu faço a medida. Então, eu preciso saber disso. Ah, vou ter que decorar. Não precisa decorar. Você pode ter, ninguém precisa decorar isso. Você pode ter essa planilha aqui na tua mão. Então você está com ela aberta aqui, onde é que eu vou fazer o ombro? Ah, o ombro está ali, no deltoide, entendeu? Então você tem isso, você pode ter aonde? Você pode ter no teu celular, você pode ter no tablet, você pode ter impresso, você pode ter uma apostilinha impressa. Dia da avaliação, estou ali olhando para estar fazendo isso. Ah, se eu faço essa avaliação periodicamente, fica muito mais simples para mim, eu já decorei as posições, tá? Então o deltoide, eu estou fazendo uma medida horizontal. O tórax é feito para os homens, a linha dos mamilos, para a mulher tentar interferir, ver a interferência das mamas, né? Então a sexta costela geralmente é utilizada para fazer essa medida, logo abaixo dos seios, para fazer essa medida. Não vejo que essa medida, muitas vezes, seja uma medida de muita utilidade prática. Não vejo muita utilidade prática assim, mas é uma medida antropométrica que ela existe e... Isso, aqui geralmente a gente usa para fazer a dobra cutânea peitoral, né? Então o que ele está falando? Ele está falando assim, existe uma medida de peitoral que para os homens é feito na linha axilar. Outra coisa assim, gente, pontos anatômicos importantes, tá? O teu braço aqui, ó, tá? Eu tenho 3 linhas axilares, que são linhas de referências importantes, ó. Tua linha axilar anterior, ela começa aqui, ó. E a tua linha axilar posterior, ela termina aqui. Então eu tenho 2 linhas aqui. Aonde fica a linha média axilar? No meio, né? Entre as duas. Tranquilo? A linha axilar média, ela é legal porque ela vai dar várias referências. Primeiro, ela vai dar uma referência para fazer a medida de dobra cutânea axilar, que é onde ela bate com o teu mamilo,
então ela vai estar aqui. A tua medida de dobra cutânea suprailíaca, que é a axilar média, em cima da crista ilíaca, então ela vai estar aqui. Então essas linhas são importantes. Nessa direção aqui da linha axilar, você pode fazer uma circunferência peitoral, tá? Então assim, a outra situação, as dobras cutâneas, por exemplo, peitoral, ela é a medida entre o mamilo nos homens e a axilar anterior, a região medial, tá? Nas mulheres é 1/3. Então assim, é 1/3 dessa medida. Então aqui eu divido ela por 3 e vou fazer ela mais perto da linha axilar anterior, tá? Então você pode usar essas referências também para fazer peitoral, se você quiser. A medida de perimetria de tórax, ela é feita assim. Mas aí a gente vai ter muita alteração nas mulheres. Essa medida de dobras cutâneas nas mulheres, vocês vão ver que não tem nenhuma equação que tenha dobra cutânea peitoral nas mulheres, porque tem muita variação. Então tamanho dos seios pode interferir. É uma dobra dolorida, sensível, não é eficiente, então a gente vai ver que ela não tem muita reprodutibilidade, mas ela existe num protocolo de medida, tá? A circunferência do braço, ponto médio entre o processo acromial da escápula e o olecrano da una, então a gente está falando aqui, então ponto médio do braço. O antebraço, circunferência do maior ponto de circunferência ou circunferência máxima do antebraço em posição supinada com a palma da mão voltada para cima, então a medida é feita assim no antebraço, tá? Tranquilo? A cintura, 2 medidas aqui, ó, gente. Medida de cintura, eu tenho a menor área de circunferência entre a costela e a crista ilíaca, tá? Então a cintura. Quando eu tenho uma medida de abdômen, então isso vocês vão ver, estou repetindo aqui, ó, para que a gente tenha cintura, menor área e a abdominal é na cicatriz. Então a gente vai ver que essas terminologias, elas têm relações bem diferentes. Tem gente que chama de medida da cintura a região da cicatriz umbilical. Tem gente que chama de abdominal a região da cicatriz umbilical, né? Vamos pensar assim, essas referências, elas vão existir, como eu falei para vocês, se a gente for na literatura especializada, eu tenho mais de 20 citações diferentes dessas regiões de cintura e abdômen, tá? A gente vai adotar essa padronização aqui. Estou pegando lá o que o comitê está usando, tá? Para poder ficar referenciado lá, quando vocês forem estar trabalhando já dentro de uma avaliação com os atletas paralímpicos lá. Tá legal? Extensão posterior máxima dos glúteos. Quando eu estiver fazendo, quando eu for fazer glúteo, fazer medida de quadril, o que eu preciso? Eu preciso olhar a pessoa de lado e ver essa maior circunferência. Tem outra posição. Eu posso fazer assim, como que eu vou fazer essa medida? Porque isso aqui vai interferir, né? A posição mais estável que tem é a parte externa do teu pé. Essa parte externa do teu pé está alinhada aproximadamente com o teu quadril aqui e com o teu ombro, tá? Então eu tenho uma leve abertura para manter estável aqui. Então eu estou projetando aproximadamente aqui a minha linha externa dos pés com a minha linha dos ombros e mantém essa padronização. Mas não seria esse meio padrão para todos? Só assim, tá? Sim, só que aqui, se eu fizer assim e medir o teu braço, não vai mudar em nada. Se eu fizer assim, vai mudar aqui, tá? Sempre essa posição ortostática aqui é a posição padrão de medidas corporais, tá bom? Beleza aí? Tá. Vamos pensar o que eu quero com essa medida aqui, ó. O que ela indica, essa medida de abdômen ou essa relação de cintura? O que seria que o que ela indica como mais importante aí? Percentual, eu tenho até uma equação do CAT lá que eu uso 2 medidas de circunferência aqui.
mas ela quer ver outra coisa relacionada à gordura, é nesse caminho aí. Ela quer ver a concentração de gordura, ela quer ver a distribuição de gordura, e a gente está vendo a gordura intraabdominal. Então hoje a gente já sabe que a concentração de gordura intraabdominal tem uma relação muito estreita com a saúde cardiovascular, que inclusive os dimensionamentos da própria atuação da veia portal do fígado nas estruturas de equilíbrio do próprio colesterol são afetadas com maior concentração de gordura intraabdominal. Então, se você quer saber a quantidade de gordura que você tem ali, é melhor você pegar a menor circunferência ou a maior circunferência? Eu quero saber quanto mais tem, né? Tá? Então, assim, depende da dimensão que você está querendo usar e para que você está querendo usar isso aí. Tá legal? Tô te dando coisas para a gente não ser aqui robotizado em ficar só fazendo medida antropométrica e sempre tá falando, bom, mas para que serve? Para que eu vou usar? Aonde eu vou? Tenho que optar entre uma ou duas, porque a minha rotina de avaliação vai ter que ser reduzida, porque meu tempo é reduzido. O que eu faço? Se eu tiver que fazer só uma medida, eu vou fazer cintura ou vou realizar abdômen? Faça abdômen. Faça abdômen que você tem muito mais referência, tem tabelas de referência, a Organização Mundial de Saúde tem circunferências de abdômen falando o que é referência, o que é bom para a saúde para homem, o que é bom para mulher, você tem tabelas de referência, tá? Essas são as medidas que a gente tem lá como referencial também de uma apostila. Tenho 3 medidas de coxa, distal, proximal e medial, tá? Vamos pensar aqui, ó. Primeiro se eu tenho 3 medidas de coxa, eu tenho que saber onde é que começa a minha coxa e onde é que termina a minha coxa, tá? Legal? Então a minha coxa vai começar aqui, ó, no ligamento inguinal, bem aqui, ó, tá? Ligamento inguinal aqui e aqui e no final da patela, tá legal? Isso aqui é o tamanho da minha coxa, ó. Beleza? Se eu dividir em 3 essa coxa aqui, tá? 3 partes, ó. 1, 2 e 3. Tá legal? O início do terço superior. O início do terço superior aqui é a coxa proximal. Se eu traçar uma linha aqui, ó, fica bem aqui nessa prega glútea aqui, ó. Bem onde o bumbum faz a voltinha, aqui assim, ó. Ela vai ficar igual, vai ficar na projeção. Então ali a gente está falando assim, ó, abaixo da prega glútea, tá vendo? Passa a fita aqui. A coxa medial entre a linha inguinal e a borda superior da patela, ó. Tá legal aqui? E a coxa distal, eu vou estar trabalhando aqui, logo acima aqui nos epicôndilos femorais, tá? Então estou trabalhando aqui, ó. Beleza? Perna, maior circunferência da panturrilha. Essa perna, nesse caso aqui, ó, perpendicular ao eixo da perna, tá? Então eu vou estar olhando ali, maior região da panturrilha, vou demarcar, senão não vou achar o mesmo ponto e fazer a maior circunferência visível da região da panturrilha, tá ok? Da perna. Beleza? Pode passar, pode passar. Vou passar uma lista, gente, de presença. Tá. Olha aqui, ó, essas considerações sempre são importantes aí diante do que a gente vai ver com os indivíduos. Indivíduos com lesão de medula espinhal, a menor taxa metabólica, a própria atrofia muscular que é induzida pela falta de movimento dos membros afetados gera uma diminuição dos valores de perimetria. É óbvio que isso vai acontecer, né? Faz sem nenhuma, só considerando essas situações, tá? As circunferências oferecem um indicativo no monitoramento da massa muscular, então é a coisa mais básica que a gente tem para ver se ganhou massa ou se perdeu massa,
As pessoas não usam. É só o profissional de educação física que não vê isso. Muitas vezes eu dou curso para o pessoal da nutrição, os caras começam a babar em cima do que eu estou falando para vocês. Falam, cara, é o que eu precisava, eu estou com dificuldade, estou inseguro para fazer as medidas, estou inseguro para fazer a medida com o compasso. Aí você passa para eles e fala, putz, cara, isso aqui é o maior referencial que eu tenho. Perimetria é o que vai mostrar se você teve hipertrofia ou não, ou atrofia. Entendeu? É o que você vai comparar, então a medida, por isso que eu estou falando, fita boa, cruzando a fita, passa no 10 centímetros, tem que ter qualidade nessa medida aí. Então, é o indicativo do monitoramento das alterações de massa muscular. Claro que cada região com cada região. Então, logicamente, regiões mais ativas vão ter maior efeito do que regiões menos ativas, e a gente não sabe. Vou pegar um tenista, por exemplo, que é destro. Antebraço é diferente. Você é tenista? Tenista é diferente. A medida de circunferência é muito diferente. Por isso que muitas vezes dá desequilíbrio. Mas como que você vai fazer? É muito difícil, é fácil de estar falando. Eu preciso fazer 2.000 repetições lá, de um forehand, 2.000 repetições, e daí eu vou estar trabalhando meu braço esquerdo. Deveria trabalhar, porque muitas vezes a gente tem muita lesão de quadril em tenistas, por causa da entrada do quadril de um lado só, o lado predominante. Mas é o que a modalidade faz, então hoje a gente tenta fazer esse equilíbrio. Então quando você faz umas medidas dessas, você começa a detectar desequilíbrio. Quando você faz medida de comprimento de membro inferior, você pode detectar desequilíbrio e aí tentar corrigir pelo treinamento. Então, para sujeitos com lesão de medula espinhal, orienta-se que o protocolo acima seja realizado em decúbito dorsal com o indivíduo deitado. Então, a gente vai ter que ver as limitações que a gente tem dos sujeitos e como a gente vai proceder essas medidas, como eu vou fazer uma medida de quadril do usuário de cadeira de roda? É muito difícil, é uma medida que muitas vezes eu não vou conseguir fazer, Entendeu? Então, assim, algumas medidas, elas vão estar limitadas em função da própria situação que o indivíduo apresenta. Sim, as medidas abdominais, dentro da possibilidade, a gente deve fazer, Sempre que a gente deve fazer. Porque ali a gente vai detectar também, algumas situações importantes ali de concentração de gordura ou de manutenção dessa gordura. Isso vai ser importante a gente fazer. Se a gente pensar que ele vai estar indo para o dorsal, eu acho que para fazer abdominal você ainda consegue passar pela... Se a gente for fazer em decúbito dorsal, até quadril a gente até conseguiria fazer, elevando e fazendo a medida, Exatamente. Eu estou passando aqui, todas as medidas possíveis de referência, e depois a gente vai ver que na nossa prática, muitas vezes a gente pode vai ajustar para situações que sejam mais realistas no nosso dia a dia e que a gente tenha muito mais utilidade. A gente precisa aplicar essas coisas. Eu não posso ficar guardando dados sem que eles sejam utilizados. Eu tenho que ter função, Qual a função de eu ter essa medida? Essa medida vai me dar uma dimensão importante do aumento do acúmulo de gordura na região, ou da atrofia muscular da região, ou da hipertrofia da região. Legal, o que isso interfere? Interfere no aumento de força, no aumento de desempenho, na melhor qualidade de vida do indivíduo. Vamos pensar aqui que a gente está trabalhando com a questão do paradesporto, mas a gente também está com enfoque num esporte para a vida toda. Eu estou formando aqui melhor qualidade de vida do cidadão. O esporte está transitando por isso. A gente brinca ali, eu faço um trabalho lá com a Secretaria de Esportes, e a Secretaria de Esportes tem um programa de uma política estadual de esporte, chegando assim, o esporte que queremos. Qual é o esporte que queremos? É o esporte que eu quero rendimento? Não. Eu tenho muito mais pessoas que não são atletas e que precisam de exercício.
né? Então, esse enfoque, se eu não... Ontem ainda estava no simpósio internacional aqui no CIGEP, aqui do Instituto de Inteligência, o presidente dos secretários de esporte do Brasil falava assim, se eu não formar um atleta, eu formei um cidadão, porque só dele passar pela atividade esportiva aqui, ele mudou a concepção de vida. E mudando a concepção de vida dele com ele mesmo, a gente já fez o efeito que a gente quer. Então tem essas situações que a gente também está trabalhando. Não tem a ver com o rendimento, mas tem a ver com a saúde. Perfeito, maravilha.